Em 1781, numa praça de Cusco, os espanhóis cortaram-lhe a língua antes de a estrangularem. Obrigaram o marido a assistir. Chamava-se Micaela Bastidas, tinha 36 anos, e durante 6 meses tinha sido a verdadeira cabeça da maior revolta indígena da história das Américas, um exército de 7.000 homens e mulheres contra o Império Espanhol. O marido ficou na história. O nome dele, Túpac Amaru, atravessou 2 séculos, deu nome a movimentos, a canções, a lendas. O dela foi raspado dos registros. E, no entanto, quem organizou o exército foi ela. Quem arranjou as armas proibidas, os mantimentos, os cavalos que levavam as ordens de um lado ao outro dos Andes, foi ela. Quem, numa carta, avisou o marido de que, se ele não atacasse Cusco depressa, estava tudo perdido, foi ela. Ele não a ouviu. Esperou. E os reforços espanhóis chegaram. Micaela Bastidas nasceu em 1744, filha de um pai que morreu quando ela tinha 2 anos e de uma mãe indígena dos Andes. Falava quichua melhor do que castelhano. Não teve escola. Casou antes dos 16 anos. E mesmo assim, os próprios chefes indígenas que a serviam chamavam-lhe Senhora Governadora, Lacoia, a rainha, porque compreendiam o que os historiadores só perceberiam muito mais tarde, que o cérebro daquela rebelião tinha nome de mulher. Esta é a história de como uma mulher que quase ninguém aprendeu a nomear conduziu um império à beira do abismo, e do preço exato que pagou por isso. Começa numa aldeia dos Andes, com uma rapariga que ninguém esperava que mandasse em coisa nenhuma. E termina numa praça, com um silêncio que os carrascos tentaram tornar literal. Nos altos vales a sul de Cusco, no que os mapas espanhóis chamavam vice-reino do Peru, a vida indígena mídia-se pelo que a coroa tirava. Havia o tributo, pago em prata que quase ninguém via. Havia a mita, o trabalho forçado nas minas, de onde muitos homens não voltavam. E havia os repartos, mercadorias impostas à força a quem não as pedirá nem podia pagar. Foi neste mundo que Micaela Bastidas cresceu. Nasceu em 1744, numa aldeia da província de Canas. O pai, Manuel Bastidas, talvez de ascendência africana, morreu quando ela tinha cerca de 2 anos. A mãe, Josefa Puyucarrua, era indígena. Micaela cresceu numa terra que a marginalizava por tudo que era, filha ilegítima, mestiça, mulher, e mais à vontade no quichua dos Andes do que na língua dos senhores. Em 1760, antes dos 16 anos, casou na igreja de Nossa Senhora da Purificação, em Surimana, com José Gabriel Condorcanqui, descendente direto do último Inca, executado pelos espanhóis em 1572. Ele era comerciante, dono de terras e de 350 mulas que atravessavam a região a comerciar. Passava meses fora. E cada vez que partia, era Micaela quem ficava a governar tudo o que ele deixava para trás, a casa, os filhos, os negócios, as contas, as pessoas. Durante 20 anos, sem que ninguém lhe chamasse líder, ela aprendeu a mandar. Aprendeu quem devia dinheiro a quem, que caminhos eram seguros, quanto tempo demorava a mover pessoas e bens de uma aldeia a outra. Ninguém percebeu que aquilo era um treino. Nem ela. Faltavam poucos anos para que servisse para uma coisa muito maior. A 4 de novembro de 1780, o marido de Micaela mandou prender Antônio de Arriaga, o corregedor espanhol da região de Tinta. Dias depois, foi enforcado em praça pública. José Gabriel tomou então o nome do antepassado morto, Túpac Amaru II, e lançou o primeiro apelo à liberdade contra o domínio espanhol. Ao seu lado, desde o primeiro instante, estava Micaela. E enquanto ele percorria os Andes a reunir gente, foi ela quem tratou de tudo o resto. Os indígenas estavam proibidos de possuir armas de fogo. Conseguir armas era o maior de todos os problemas, e coube-lhe a ela resolvê-lo, obter e distribuir dinheiro, comida, roupa e pólvora entre milhares de combatentes espalhados por um território imenso. Passava salvo-condutos para quem tinha de viajar. Comandava a retaguarda, montava medidas de segurança, caçava espiões.
Organizou um serviço de chasquis, mensageiros a cavalo que levavam ordens de um ponto ao outro do território rebelde em horas, em vez de dias. Falava quichua como poucos, e por isso mobilizou o que castelhano nenhum conseguiria: indígenas, mestiços, crioulos, afro-peruanos, todos sob a mesma bandeira. Depois da vitória rebelde em Sangarará, foi constituída chefe em exercício da rebelião. Os líderes locais deixaram de lhe chamar apenas esposa do comandante. Chamavam-lhe Senhora Governadora. Em março de 1781, o exército contava 7.000 homens e mulheres dispostos a morrer contra a coroa de Espanha. Do papel, das cartas, das ordens, saía sempre a mesma mão firme. E essa mão, numa carta ao próprio marido, estava prestes a escrever o aviso que ele devia ter seguido, e não seguiu. Micaela vê o que ele não vê. Cusco está fraca. A guarda da cidade está reduzida. Se atacarem já, de surpresa, a antiga capital dos Incas cai. E se Cusco cai, cai o Peru. Ela sabe isto. Escreve-o, insiste. Ataca agora. Não esperes. Cada dia que passa, os espanhóis trazem mais soldados das outras províncias. Cada dia que passa, a janela fecha-se. Túpac Amaru hesita. Quer cercar a cidade, negociar, ganhar mais gente para a causa. Espera. E espera. Pensa que tem tempo. Não tem. Enquanto ele hesita, os reforços realistas entram em Cusco pela estrada que ela lhe pedirá para cortar. A vantagem evapora-se. A cidade que podia ter caído num golpe rápido enche-se de tropas frescas, de canhões, de ordem. Micaela tinha razão. Os historiadores diriam, muito depois, que ela era uma estratega superior ao marido, e mais audaz. Diriam que aquele conselho ignorado foi o erro que decidiu a guerra. Mas naquele inverno andino não havia historiadores. Havia apenas uma mulher que viu o abismo aproximar-se e um homem que ela amava e que não a ouviu a tempo. A rebelião ainda tinha 7.000 pessoas. Ainda tinha bandeiras, cavalos, esperança. Mas, a partir daqui, tudo que Micaela fizer será travar uma queda que já começou. E ela sabe, continua a organizar, a escrever, a mandar, porque parar não é uma coisa que ela saiba fazer. Faltavam poucos meses para a Praça de Armas de Cusco, e ela ainda não imaginava o que lá a esperava. Em abril de 1781, as forças realistas apertaram o cerco. Micaela foi capturada quando fugia para sul com os filhos, perto da fortaleza de Santa Rosa. Túpac Amaru caiu pouco depois. Levaram-nos a Cusco, a mesma cidade que ela quisera tomar de surpresa e que agora fervilhava de soldados espanhóis. O julgamento foi rápido. A sentença, ditada sob a autoridade do visitador José Antônio de Areste, condenava-a por rebelião contra a majestade, contra o reino e contra a cidade, o crime mais atroz, dizia o papel, que um vassalo podia cometer contra o seu senhor natural. A 18 de maio de 1781, levaram-nos a todos para a Praça de Armas. Fizeram-no diante uns dos outros de propósito, para que cada um visse a família morrer. O filho Hipólito teve primeiro a língua cortada, por ter falado contra os espanhóis, e foi enforcado. Depois foi a vez de Micaela. Tentaram matá-la com um garrote de manivela, construído para a ocasião. O pescoço dela era demasiado fino, e o instrumento falhou. Micaela lutou contra os carrascos até a subjugarem. Cortaram-lhe a língua. Estrangularam-na com uma corda, bateram-lhe com um pau, e acabaram por matá-la a pontapés no ventre e no peito. Túpac Amaru foi obrigado a assistir a tudo, antes de ser ele próprio esquartejado. Não bastou matá-los. Os corpos foram desmembrados e as partes enviadas para diferentes aldeias, espetadas em praças, como aviso do que acontecia a quem se levantava. A coroa queria apagar não só as pessoas, mas a própria ideia de que se podiam levantar. E, durante muito tempo, quase conseguiu, pelo menos quanto a ela. O marido tornou-se símbolo. O nome Túpac Amaru sobreviveu à execução, à coroa, ao próprio império que o matou, baptizou revoltas, movimentos, canções em vários continentes. O dela ficou à margem.
A documentação sobre a vida de Micaela Bastidas é escassa ao lado da do marido. Os arquivos guardam-lhe pouco mais que o nascimento, o casamento e a morte. Foi, durante quase 2 séculos, a esposa do rebelde, não a estratega da rebelião. E, no entanto, os testemunhos do próprio tempo já a descreviam como a principal estratega, a conselheira militar e política, o sexto sentido do levantamento. Só muito mais tarde a história a foi buscar de volta. Em 1976, o Estado peruano promulgou uma lei que reconhecia a importância do bicentenário da rebelião de Túpac Amaru e de Micaela Bastidas, o nome dela ao lado do dele, por escrito, na lei. Hoje há escolas, ruas e monumentos com o seu nome no Peru. É lembrada ao lado de Bartolina Cis e de Tomasa Tito Condemaita, as outras mulheres que comandaram e que morreram por isso. Não porque tenham sido esposas de líderes, mas porque foram líderes. Micaela quis mais do que libertar o seu povo da exploração espanhola. Quis devolver às mulheres indígenas o lugar que o sistema colonial lhes tinha tirado, na política, no comando, na vida pública. Cortaram-lhe a língua para que não falasse, e o silêncio durou quase 200 anos. Por isso a pergunta que fica não é como a mataram. É quantas outras vozes foram caladas com tanto êxito que nem sequer chegamos a saber que existiram. Micaela Bastidas tinha razão sobre Cusco. Tinha razão sobre a pressa, sobre as armas, sobre o abismo. Os testemunhos do seu tempo sabiam-no. E mesmo assim, durante quase 2 séculos, o nome que se ensinou às crianças foi o do marido. Ela só voltou aos livros quando alguém, muito depois, se deu ao trabalho de ler as cartas que ela própria tinha escrito, e percebeu de quem era, afinal, a mão que comandará a revolta. Fica então a pergunta. Se foi preciso quase 200 anos para devolver o nome a uma mulher que ajudou a liderar um exército de 7.000 pessoas, que assinava ordens, que os próprios chefes chamavam rainha, quantas outras, mais discretas, sem um marido famoso ao lado, terão desaparecido por completo? Quantas estratégias, quantas decisões, quantas vozes atribuímos hoje a um homem apenas porque foi o nome dele que sobrou no papel? Não há resposta. Há só o silêncio que os carrascos de Cusco tentaram tornar definitivo, cortando-lhe a língua, e que a história demorou 2 séculos a quebrar apenas em parte. Notas de margem existe para isto, para as pessoas que tiveram razão cedo demais, ou que tiveram razão em silêncio, e cujos nomes só voltamos a dizer quando já não os podíamos ouvir responder. Há mais histórias destas, de gente empurrada para a margem enquanto outros ficavam com o centro. Se te ficou aquela pergunta que não sai da cabeça depois de o vídeo acabar, fica conosco. É disso que este canal é feito, do que quase se perdeu, e de quem quase ninguém chegou a nomear.